Queridos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de convidá-los, os senhores e as senhoras que participam do programa Redenção, para fazermos um programa muito especial, de muita alegria, de louvor, de agradecimento a Deus pela caminhada que fizemos desses programas que foram apresentados e que vivenciamos, iluminados pela proposta de espiritualidade de Santo Afonso. A TV Aparecida com a TV Pai Eterno fizeram uma parceria para apresentar essa proposta de espiritualidade e nós nos alegramos. Hoje nós vamos começar uma nova etapa. Inclusive, nós vamos ter a alegria de ter agora a presença da Gaísa, que virá com a sua espiritualidade própria, com o seu jeito muito peculiar de ser, nos alegrar com a sua presença. Gaísa, muito obrigado pela sua presença. Ô Padre, eu que agradeço por estar aqui junto com o Senhor, junto com todos que rezam conosco. Louvo a Deus por essa oportunidade. E claro, eu venho falar da minha experiência, mas eu também estou aqui, eu tenho certeza, foi providência divina, porque eu preciso também crescer muito nesse tema, ou melhor, no conhecimento dessa obra de Santo Afonso, que tanto vai nos ensinar, que é a obra A Oração. Hoje damos início a essa etapa de mergulharmos nessa obra de Santo Afonso e crescermos na nossa intimidade com Deus. E hoje com um tema especial, viu? Hoje vamos falar da necessidade da oração. Aí eu pergunto, você, olhando para a sua vida, tem necessidade de rezar? E aí, Padre, quem não tem necessidade de rezar, quem não precisa viver a oração na vida, não é, Padre? Quem não é iluminado pelo Espírito Santo não tem necessidade, porque vive uma vida muito material. Mas graças a Deus, todos nós que estamos participando desse programa hoje, somos pessoas de fé. E por isso somos iluminados pelo Espírito Santo. Por isso, com muita humildade, nós clamamos: venha Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus, repletos da bondade do Senhor, convido você a pegar a sua Bíblia para meditarmos a palavra de Deus, que hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, os versículos de 7 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós, quando seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E essa palavra é como se indicasse um caminho, não é, Padre Everson? Que nós devemos cultivar, trilhar para crescermos nessa intimidade com Deus, para vivermos essa oração na vida. E é interessante, Caísa e queridos irmãos e irmãs, que Santo Afonso colocou justamente esse caminho que leva a algum lugar. Mas qual é esse lugar? Não é um lugar físico, é justamente a salvação. Santo Afonso colocou como, vamos dizer, a finalidade última e mais importante da vida humana, de toda pessoa, é a salvação eterna, que, aliás, ele não fez outra coisa senão repetir a palavra de Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. A salvação é, portanto, aquilo que de mais importante que nós temos na nossa vida. E Santo Afonso, ele sabe que a salvação é dom de Deus. Por isso ele começa a refletir sobre a necessidade da oração. E a partir do próprio Jesus, peçam e vocês receberão, batam e lhes será aberta a porta. Mas, queridos irmãos e irmãs, nesse primeiro programa sobre a oração, e justamente hoje, olhando a necessidade da oração, nós temos o livro de Santo Afonso que nós vamos seguir. Justamente é um livro, ele não é comprido, mas ele é relativamente curto, mas é um lindíssimo livro, que é justamente a oração, o grande meio para alcançar de Deus a salvação e todas as graças que desejamos. E é interessante que na introdução, a primeira frase que Santo Afonso coloca no seu livro é justamente essa. Ele, um grande escritor, mais de 100 livros teológicos, espirituais, pastorais, ele diz o seguinte: publiquei várias obras espirituais. Penso, entretanto, não ter escrito obra mais útil do que esta, na qual trato da oração, porque a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a salvação. Olha que preocupação bonita de Santo Afonso, e eu gostaria que fosse agora uma realização do nosso programa, de nós lermos juntos, nos próximos programas, o livro A Oração, quando ele diz: se me fosse possível, faria imprimir tantos exemplares desse livro quantos são os fiéis de todo o mundo, daria um exemplar a cada um, a fim de que todos pudessem compreender a necessidade que temos de orar para nos salvar. Olha aqui a introdução forte de Santo Afonso. Ele coloca duas dimensões importantes: a salvação e um único meio, que é a oração. Ô Padre, e é importante falar desse caminho que nós devemos trilhar quando o nosso objetivo é a salvação, que a palavra de Deus, hoje, ela nos fala justamente sobre isso. Santo Afonso nos desperta para essa necessidade que nós temos de viver a oração. E a palavra de Deus, Padre, começa dizendo, né? Pedi-vos será dado, fala lá da importância que temos de confiar num Deus que sempre está ouvindo a nossa oração. Mas depois, algo que eu achei muito importante, a oração, ela nos leva sempre a ter atitudes diferentes. Ela transforma o nosso interior e, consequentemente, o nosso exterior, que diz assim lá no versículo 12: tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Essa atitude de nos transformar e fazer o bem, com a nossa atitude, iluminar o nosso irmão, ser expressão da graça de Deus para o mundo. Então, Padre, o nosso objetivo é sempre a salvação, mas nesse caminho que nós vamos trilhar, a oração, ela vai nos transformando e vai nos conduzindo a sermos pessoas diferentes. E Santo Afonso tem uma certeza de que o seu livro, e ele, com muita humildade, ele chama livreto, né? O meu livreto sobre a oração, é um meio para refletirmos sobre a importância, sobre a necessidade fundamental. Quando ele vai dizer mais na frente que a leitura, que a meditação do livro sobre a oração que nós vamos fazer,
nos dá a graça de refletir mais profundamente sobre a importância desse grande meio da oração. Agora, olhe bem o que ele vai dizer. Pois todos os que se salvam, falando de adultos, ordinariamente, só por meio da oração é que conseguem salvar-se. Sem oração não existe salvação. O Padre Santo Afonso continua, por isso, repito, agradecei a Deus, pois muito grande é a sua misericórdia, concedendo-nos a luz e a graça de rezar. Nós somos capazes de nos colocar em oração porque o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, nos motiva a isso, renovando a cada dia a nossa fé, renovando a cada dia a nossa motivação de querer nos colocar na presença dEle. Ô Padre, e falando com todos que nos acompanham, quantas vezes, não é, Padre, nós temos dificuldades para rezar, encontramos obstáculos no caminho para nos colocar em oração, mas hoje no programa está ficando claro também para nós que basta pedirmos ao Senhor que Ele nos concede uma graça para vivermos a oração e deixar que essa oração transforme toda a nossa vida. E é interessante que o próprio Santo Afonso, ele traça para nós o programa que nós devemos seguir nesses nossos encontros semanais. Quando ele vai dizer, né? Por isso, trataremos da necessidade da oração e do valor da oração, e depois das qualidades que a oração deve ter para ser eficaz diante de Deus. É o que nós vamos fazer nos próximos programas, nas próximas semanas, com muita humildade, deixar que Santo Afonso nos oriente, E só para terminar, Caís, eu acho que é muito importante, na época de Santo Afonso existia, e ainda, infelizmente hoje ainda existe, um grupo que negava a necessidade da graça de Deus para a salvação, como se a nossa salvação eterna dependesse única e exclusivamente da natureza humana. São os pelagianos. E Santo Afonso diz, não, a salvação é dom de Deus, que recebemos pela graça, e a graça nós ganhamos pela oração. Queridos irmãos e irmãs, hoje é com muita alegria que eu os convido a irmos lá no estado do Piauí, lá no interior do Piauí, na cidadezinha, aliás, não é uma cidadezinha não, na cidade de Campo Maior, onde vamos encontrar um bispo redentorista, o Dom Francisco de Assis, que agora, a partir de agora, ele vai participar algumas vezes dos nossos programas. Por isso, Dom Francisco, hoje é com muita alegria que eu quero acolhê-lo pela primeira vez, lembrando, quando eu digo primeira, é sinal que vai ter segunda, terceira, quartas vezes, viu, Dom? Mas seja muito bem-vindo. Dom Francisco, fala para nós alguma dimensão da espiritualidade de Santo Afonso. Estamos na Diocese de Campo Maior, norte do Piauí. Eu sou Dom Francisco, bispo vindo da Congregação do Santíssimo Redentor, e hoje vou apresentar para vocês alguns traços de um tema muito especial para Santo Afonso, a redenção. E para isso eu recomendo o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. E Santo Afonso, no capítulo 1, começa dizendo: toda santidade, toda perfeição consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso maior bem, nosso Salvador. Veja que destaque maravilhoso. Nosso Deus, nosso maior bem e nosso Salvador. Deus merece todo o nosso amor. E como diz o apóstolo São João Evangelista, Deus nos amou primeiro. Muitas vezes nós imaginamos que essa iniciativa de amar é nossa. Na realidade, é de Deus. Nós somos obrigados ao amor, pois Deus nos amou primeiro. Essa consciência, ela torna-se fundamental para os evangelizadores, para os discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus me amou primeiro. Essa consciência nos leva também à conversão da dimensão do batismo, dimensão missionária, do serviço e também da caridade.
é bom recordarmos o texto bíblico de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O texto de Zaqueu que nós conhecemos. Zaqueu se esforça para ver Jesus. E que surpresa a do Zaqueu, quando é Jesus que o encontra, é Jesus que busca o olhar dele, é Jesus que propõe a Zaqueu a conversão. É nesse sentido, Deus nos amou primeiro. O Filho de Deus, nos diz Santo Afonso, pelo amor que nos tem, deu-se todo a nós. O Senhor do mundo humilhou-se até tomar a forma de servo. E agora chega São Paulo. A caridade de Cristo nos constrange. Cristo nos redimiu no amor. Por isso que os missionários redentoristas anunciam: a redenção é copiosa. É copiosa em nós, no discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, na caridade, na justiça e numa palavra única, na evangelização. Rezemos com Santo Afonso de Ligório. Quero morrer e a qualquer outro amor para viver o amor de Cristo. Quero morrer a qualquer outro amor para viver o amor de Cristo. Que nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dom Francisco, sua presença foi muito importante hoje, como eu tenho certeza que o será em outras ocasiões, quando vamos ter a alegria de tê-lo conosco. Muito obrigado, Dom Francisco. Momento agora de mergulharmos numa obra muito especial também de Santo Afonso, que é as Glórias de Maria. E uma parte do Glória de Maria que diz assim, o grande poder de Maria funda-se na sua dignidade de Mãe de Deus. E Glória de Maria nos ensina a ter Nossa Senhora, Santo Afonso nos leva a ter Nossa Senhora como um exemplo e confiar que ela é nossa mãe. E ele diz assim, Maria mereceu dar um corpo humano ao Divino Verbo, desse modo apresentando o preço de redenção para nossas almas. Por isso, mais que todas as criaturas, é ela poderosa para nos ajudar a obter a salvação eterna. E tem algo que eu quero destacar aí para você, e eu quero também, com certeza, dividir aqui com o padre. Santo Afonso, ele destaca algo que Santa Brígida ouviu, como os santos do céu diziam à Virgem: Bendita Senhora, o que há que vos não seja possível, tudo quanto quereis se faça. Com o que condiz o célebre verso: o que Deus pode mandando, Virgem, o podeis rogando. Nós temos uma mãe, não é, padre, que intercede por nós. É interessante nós notarmos o fundamento da reflexão de Santo Afonso. Maria, a Virgem de Nazaré, escolhida para dar a dimensão humana para Deus. É muito bonita a maternidade divina, quer dizer, é a única mulher do mundo, única na história toda, que gerou a natureza humana, que se uniu com a natureza divina, que é Jesus. E é esse o fundamento da nossa confiança, porque ela é mãe. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Queridos irmãos e irmãs, nos nossos programas nós acompanhamos diversos momentos da vida de Santo Afonso e há um aspecto que me chamou muita atenção, eu só gostaria de ficar nessa, não digo pequena, nessa dimensão. Foi quando ele, já idoso, doente, ele renunciou a ser bispo lá de Santa Águeda e o Papa aceitou. Ele, todo queimado, todo torto, né, com muitas dores, foi levado para Pagani.
E lá era um seminário, tinha jovens, quiseram então arrumar o quarto dele, pintar o quarto, no teto fizeram um desenho bonito, né? Mas Santo Afonso, ele estava todo encurvado, ele não viu o teto. Mas depois de um tempinho, ele deu uma melhorada e foi quando colocaram na cama. E quando colocaram na cama, ele olhou para o teto e viu. E aí ele conta que, ele mesmo conta nas suas memórias, que ele deu um grito. E o pessoal pensou que tinham quebrado algum osso dele, né? Porque tal estado de debilidade que ele estava. Mas não, ele falou, por que gastar um dinheiro desse com um velho bispo, sendo que esse dinheiro podia ser gasto com os pobres? Então, queridos irmãos e irmãs, vejam a sensibilidade de Santo Afonso, mesmo já nos últimos tempos. Os pobres eram sempre presentes, era o valor mais importante da sua vida. Uma palavrinha sobre a vida de Santo Afonso. E padre, essa consciência de ter os pobres, a evangelização, de ajudar o próximo, nós só vamos tendo quando nós vamos cultivando a oração na nossa vida. E com certeza Santo Afonso era assim porque era um homem de oração. E o pensamento de Santo Afonso que hoje nós trazemos para você, tenho certeza, vai nos ajudar a crescer na fé como homens e mulheres de oração. Santo Afonso diz assim: não vos esqueçais de recorrer sempre a Deus pela oração quando fordes tentado a ofendê-lo. E se alguma vez sentirdes a consciência gravada com muitos pecados, sabeis que a causa disto é a falta de oração e de pedir a Deus os auxílios necessários para resistir às tentações que vos assaltam. Padre Everson, a oração, através da oração, Deus sempre nos dá a graça para sermos melhores. E mesmo quando Santo Afonso lembra que a nossa consciência nos acusa de alguma falta, da nossa limitação, porque somos limitados. Quem de nós que não peca? Mas tenhamos a confiança de pedir, mesmo Santo Afonso, mesmo quando você se arrepende, peça. Porque se eu não me arrependo, eu não vou pedir, porque eu estou cometendo outro pecado que é do orgulho, porque o não arrependimento é orgulho. Mas vamos então agora pedir ao Senhor que nos dê a humildade de rezarmos sempre. Rezemos com Santo Afonso, vamos rezar. Senhor, vos peço que não permitais que me separe de vós, principalmente quando me vir tentado. Meu Deus, creio que estais aqui presente. Eu vos adoro com todo o meu ser. Mandai-me as aflições que quiserdes. Tirai-me tudo. Basta que não me prives da vossa graça e do vosso amor. Pai eterno, por amor de Jesus e de Maria, iluminai-me. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, nós estamos numa caminhada de espiritualidade. E nessas próximas semanas, iluminados por esse tema tão importante. E Santo Afonso, ele repetia muitas vezes uma máxima que ele dava muita força a ela. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Queridos irmãos e irmãs, todos nós queremos nos salvar. Queremos ir para a eternidade, feliz com Deus. E, portanto, a oração é o único meio para alcançarmos a salvação eterna com Deus. Por isso, ao encerrarmos o nosso primeiro programa sobre a oração, quero agradecer a presença de todos, de todas, e faço um convite. Queridos irmãos, eu tenho consciência de que o nosso programa é uma graça de Deus para nós, para crescermos na nossa vida. Convide parentes, amigos, para estarmos unidos toda semana,
Muitas pessoas têm me dito, padre, estou seguindo e está sendo muito útil para mim. Então, convide outras pessoas, vamos fazer uma corrente do bem. Quero agradecer hoje de um modo especial a presença da Caísa, que vai estar conosco outras semanas, né, Caísa? Sim, trilhando um caminho bonito. Vamos falar, começamos já falando da necessidade da oração, vamos falar do valor, das condições. Você é convidado sempre a estar conosco. Uma alegria imensa estarmos juntos trilhando esse caminho de fé. E é por isso, com a bênção de Deus, nós louvamos e agradecemos a Deus e temos certeza que a sua graça não nos faltará nos próximos programas. Por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem orante, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, semana que vem estaremos unidos. Me falaram que gostaram do meu abraço. Então, com muito carinho, abraço a cada um, a cada um. Deus esteja com todos. Graça de